Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula, então, falando um pouquinho sobre a questão do colonialismo e imperialismo na Ásia, que eu tinha já pedido para vocês conversarem, para vocês pesquisarem e depois escreverem aquele texto para mim sobre esse conteúdo, tá? Quando a gente fala em processo de colonialismo e imperialismo na Ásia, nós vamos começar a pensar no processo de ocupação da Ásia, tá? Esse processo de ocupação ele ocorreu no final do século, ele começou, digamos assim, os primeiros contatos entre os europeus e os asiáticos aconteceu no século XV, tá? Início do século XV até metade do século XV, assim, com a questão da expansão marítimo-comercial, tá? Quando, em busca de mercadorias, em busca de especiarias, de um mercado consumidor mais amplo para o mercado europeu, então as grandes embarcações, os grandes navios comerciais começaram a cruzar o oceano em busca então de territórios desconhecidos, ou as Índias, territórios africanos, mercados consumidores onde possuíam e teriam então contato com mercadorias novas que pudessem ser comercializadas então no mercado que estava em grande expansão, o mercado europeu, tá? A expansão esses contatos, primeiros contatos que foi feito entre os europeus e os povos asiáticos não foi um processo assim de ocupação, um processo de exploração, foi que a gente chama lá, voltando um pouquinho nas aulas de histórias, um processo de feitorias, tá? O que eram feitorias? Feitorias eram pontos comerciais que eram estabelecidos entre pontos comerciais que eram estabelecidos em territórios não nacionais, tá? Se nós pesquisar um pouquinho lá no tio Google, nós podemos ver as feitorias portuguesas, por exemplo, tá? Onde Portugal ia até um país estrangeiro e fazia casas comerciais, tá? Grandes casas comerciais, grandes fortes comerciais, onde levava o produto português para ser vendido para aquele mercado consumidor ou trazia mercadorias para vender no mercado português ou no mercado europeu, tá? Então a primeira relação entre os povos europeus e a questão dos asiáticos, então foi através desses pontos comerciais, dessas feitorias, tá? Se nós analisarmos um pouquinho o processo histórico da ocupação asiática, tá? Dos europeus na Ásia, então esse processo histórico, esse processo de ocupação, nós temos mais efetivo dentro do processo histórico a partir do século XIX, tá? E daí nós vamos ver que aquelas pesquisas que nós fizemos na questão da Conferência de Berlim, tá? A Conferência de Berlim que aconteceu em 1884, 85, tá? E que começou as grandes potências europeias a uma partilha, principalmente do continente africano, tá? Por isso que se nós fomos ver a questão das linhas de limites do continente africano, nós vamos ver que tem muitas fronteiras retas, tá? Não é como o nosso mapa, por exemplo, o mapa da América do Sul, que as divisas entre os países são linhas tortuosas, tá? Linhas que não seguem padrões, tá? Na África, não. Foi colocado, do norte até o sul pertence a Portugal, tá? Da linha do leste a oeste, a Alemanha, e foi assim foi feita a partilha da África, tá? E a ocupação da Ásia então foi um pouquinho diferente, não teve essa partilha, tá? Então a partir da Conferência de Berlim, que foi estipulada a partilha da África, tá? Em 1884, 1885, começou a se pensar uma ocupação mais efetiva da Ásia, tá? Mas nós temos que diferenciar, nós temos que saber diferenciar. A partilha da África foi uma coisa, a partilha da África foi uma ocupação, tá? Foi uma invasão territorial. E a questão da Ásia, a Ásia nós tivemos uma ocupação mais moderada, porque não tinha um interesse territorial, tá? Lá no século XIX, não havia um interesse territorial da Ásia, mas sim um interesse comercial. Então os portugueses, os europeus, os espanhóis, todo esse povo que gostava de colonizar, eles queriam manter o mercado consumidor, então eles não queriam chegar e tomar a questão do território. Tá?
século XX, então, tá? Início do século XX, final do século XIX, início do século XX, nós tivemos, então, uma ocupação mais efetiva da Ásia, tá? Que foi a questão, então, da expansão imperialista, tá? Foi mais a questão do imperialismo europeu, a questão dos grandes impérios tomarem conta do território, tá? Mais efetivo. Essa expansão imperialista, essa expansão, ela foi pautada, digamos assim, ela foi direcionada ou foi tendo como incentivo, podemos dizer assim, ou como objetivo, ou podemos falar de várias maneiras, a questão do darwinismo social, tá? Aquela visão que Darwin passava da seleção da espécie, tá? E essa seleção de espécie pautada em cima do darwinismo social, ela criou aquela visão eurocêntrica que tinha na época, onde a Europa era o centro do mundo. Então, os povos europeus eram os iluminados. Os povos europeus é que tinham maior conhecimento, tinham maior tecnologia. E, então, por direito, os povos europeus poderiam, tá? E tinham o dever de colonizar outros países. E daí nós vamos ver também naquela questão a questão social, da seleção natural, da questão social, onde coloca, por exemplo, que existia uma seleção onde poderíamos separar os continentes, os povos em três grupos: os bárbaros, os primitivos e os dos iluminados, digamos assim, tá? Onde a África eram os povos bárbaros, tá? Onde a África existia pessoas sem alma, pessoas que deveriam ser dominados, porque sozinhos não conseguiriam chegar à sua ascendência, tá? Então, e os asiáticos, eles eram vistos não como bárbaros, e sim como primitivos, tá? Então, os povos asiáticos, eles eram, na visão eurocêntrica, eles eram mais avançados do que a questão dos africanos. Então, a Ásia era só dar uma catequizada, uma polida, eles tinham uma iluminação, eles poderiam estar mais próximos dos povos europeus. Então, por isso que não existia um interesse territorial dentro da Ásia, e sim um interesse comercial, tá? Meados do século XVIII, tá? Um pouquinho antes da questão da expansão imperialista, tá? Existiam aquelas relações comerciais. E essas relações comerciais não queriam, então, uma interferência nas questões políticas, e sim relações comerciais, tá? Pensando um pouquinho e evoluindo um pouquinho nesse processo histórico, tá? Só ali, tá? Quando começou a questão da Revolução Industrial na Europa, tá? Estourou a Revolução Industrial, a máquina a vapor, as indústrias, o processo de urbanização se acentuou mais na Europa, tá? Necessitava de matéria-prima, urgentemente de matéria-prima. E como nós sabemos, o espaço físico europeu ele é mínimo, tá? Então a questão de distribuição de matéria-prima, mercado consumidor e a expansão industrial era muito rápida, e então o mercado europeu não conseguia entregar essa matéria-prima para as indústrias europeias, tá? Precisava então buscar matéria-prima em outros continentes. Então, a partir da expansão do capitalismo industrial dentro da Europa, é que os europeus começaram a olhar a Ásia de outra maneira, tá? Começou-se a buscar então um mercado consumidor, buscar mais matérias-primas, áreas para investimentos então dos capitais excedentes, tá? E para acontecer isso, começou uma disputa entre potências europeias pelo território asiático, ou seja, colonizar, tá? Então, a partir da expansão do capitalismo industrial, que a Europa, tá, começou a ver a Ásia como colônia, tá? Ver a Ásia, então, no processo de colonização, tá? Na questão de criar colônias onde pudesse explorar a matéria-prima para o processo industrial europeu, tá? Se nós voltarmos um pouquinho, como eu tinha falado antes, aquelas relações que tinha lá no século XV, século XVI de feitorias, que era uma relação indireta entre o mercado consumidor, tá,
e o mercado fornecedor, ela foi substituída, tá? Naquele processo de expansão comercial europeia, ela foi substituída então pela conquista territorial, tá? Então foi criado colônias, foi criado áreas de possessões europeias dentro da Ásia, tá? Então esse é um pouquinho do processo de ocupação do território asiático a partir então da questão das feitorias, questão das colônias, das possessões, das questões então de um olhar mais aguçado, um olhar mais interesseiro dos europeus em relação à Ásia, tá? Então essa é uma primeira parte da questão do imperialismo, do colonialismo europeu em cima do território asiático, tá? E depois nós temos um processo inverso, tá? Conforme então os países foram se desenvolvendo, os países foram tendo a sua autonomia comercial, a sua autonomia tecnológica, depois dos processos industriais da Europa, que foi se expandindo pelo resto do mundo, tá? Vai acontecer aquele processo inverso, tá? Que foi também um motivo das pesquisas que eu pedi para vocês fazer, a questão da descolonização asiática e da descolonização africana, tá? Então foi o processo inverso, tá? Os países começaram a tomar a rédea de sua própria economia, das suas próprias políticas, não deixar mais que países de fora do território entrassem e tomassem decisões por eles, tá? Então aconteceu várias revoltas, várias guerras civis, vários confrontos para a independência dos territórios asiáticos e africanos. Então é aquele processo que nós conhecemos como descolonização africana e descolonização asiática, tá? Que vai ser assunto do próximo vídeo. Ok, pessoal? Beleza? Tchau, tchau.